Ainda não começou, não? Peraí. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso assunto, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Você já tomou algum choque em sua vida? Provavelmente, quando você é criança, se você não colocou o dedo na tomada, em algum outro momento da sua vida você já tomou algum choque. Ou no chuveiro elétrico, às vezes você fez a cutícula. Quando você faz a cutícula que a unha fica mais sensível, você toma, às vezes, alguns pequenos choques no chuveiro ou em alguns outros eletrodomésticos. A gente vai entender o que é o choque elétrico. O que é o choque? Essa sensação, que sensação é essa? Então é isso que a gente vai entender, tá certo? Então nossa aula de hoje é sobre eletrodinâmica e dentro dos tópicos da eletrodinâmica nós temos corrente elétrica, efeitos da corrente elétrica, diferença de potencial, primeira e segunda lei de Ohm e consumo de energia elétrica. Esses são os nossos tópicos da aula de hoje. Provavelmente não conseguiríamos falar de todos os tópicos hoje. Se a gente chegar ali até a metade, tá ótimo. Se a gente conseguir falar da maioria, beleza. Mas também, se não conseguir, não tem problema. Como eu sempre faço, se algum tópico não deu para acabar hoje, fica para a aula da semana que vem. Tá certo? E ali nós temos uma imagem de um bonequinho sendo empurrado por outro bonequinho e o de cima fechando a boca do túnel por onde está passando, né? Aí um se chama volt, o outro ali amp, que é a abreviação de ampere, e o outro ali em cima, ohm. A gente vai entender o que significa essas coisas no decorrer da nossa aula. Bom, para vocês os slides estão aparecendo tudo certinho aí? Para mim aqui ele sumiu, deixa eu tentar de novo aqui. Pronto, agora eu acho que está ok para mim, já está aparecendo para mim também. Não está em modo de apresentação porque tem algumas pessoas que estão entrando na aula ainda. Se eu botar no modo de apresentação, eu não consigo dar acesso a essas pessoas. Lembra? Ou eu coloco em modo de apresentação, ou eu dou a aula. Então, daqui a pouco, eu coloco no modo de apresentação. Dando um tempinho a mais aqui para as pessoas que estão entrando, eu poder aceitar, senão eu não consigo aceitar. Bom, então, nosso primeiro tópico da aula de hoje é sobre corrente elétrica. E o que é corrente elétrica, professor? Corrente elétrica é um movimento ordenado. Então, ó, essa palavra é bem importante. É um movimento ordenado. Não é de qualquer maneira. É um movimento ordenado de cargas elétricas. Em sólidos, essas cargas elétricas são os elétrons. Em líquidos, são os cátions e os ânions. E nos gases, são os cátions e os elétrons. Um gás ionizado, por exemplo. Mas, aqui para a gente, na parte de física, a gente usa mesmo no sólido, tá? Nos líquidos, nos gases, às vezes vocês veem algumas coisas lá em química, na parte de eletrólise, naquela parte que, se vocês não viram ainda com Marlene, ela vai explicar para vocês no futuro. Na física, corrente elétrica, a gente usa mais em sólidos. Gente, tem alguém que botou o áudio aberto aí, tá dando interferência no meio. Ok, obrigado. Então, travando é normal por conta da internet. Não tem jeito, gente. Vai travar normal. Mas é porque alguém tinha deixado o áudio aberto e estava dando interferência aqui no meu. Ok. Continuando. Então, em física, a gente vai estudar a corrente elétrica passando pelos sólidos. A corrente elétrica que passa pelo sólido... Pessoal? Ok? Foi. A corrente elétrica que passa pelos sólidos é devida aos elétrons que estão no material, tá? Que a gente chama de elétrons livres. Bom, e o que é essa corrente elétrica ordenada? O que é esse movimento ordenado de elétrons? Primeira coisa que você entender é que é ordenado. Não é um movimento de qualquer maneira. Ele é um movimento sempre em uma única direção. Por quê? Porque os elétrons em um átomo, ele está se movimentando. Lembra que tem a vibração devido à própria
temperatura? Vocês lembram lá do segundo ano que a gente estudou calor, que é aquela energia que passa de um corpo para o outro, de diferença de temperaturas? Então, quando você tem uma molécula que está vibrando, ainda não é corrente elétrica. Para ser corrente elétrica, tem que ter um movimento ordenado de elétrons. Então, só é corrente elétrica se tiver um movimento ordenado de elétrons. Tá certo? A unidade de medida é o ampère, em homenagem a um físico francês, Ampère. Você não precisa saber escrever a palavra ampère, basta você botar um A maiúsculo. Então, você calculou corrente elétrica, basta você chegar e botar um A maiúsculo, que significa a palavra ampère. I é o símbolo para corrente elétrica. Então, sempre que você calcular a corrente elétrica, você bota, por exemplo, I igual a 20 ampere. Então, aqui, ó, como eu não estou no modo de apresentação ainda, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Exemplo. I igual a 20 ampere. Perceba que corrente elétrica, ela é escrita com a letra I e ampere com a letra A. O I é minúsculo e o A é maiúsculo. O aparelho que mede corrente elétrica é chamado de amperímetro, que é essa imagem no seu canto inferior direito aí. Então, o nome dele é amperímetro, tá? Então, corrente elétrica, o símbolo é I e a unidade de medida é o ampere. E o que é corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons. Bom, a fórmula da intensidade de corrente elétrica, ou seja, do valor da corrente elétrica, é essa fórmula aí, ó. I igual a carga elétrica dividido por tempo. Então, repetindo, a fórmula da corrente elétrica é essa daí, ó. Agora eu vou botar no modo apresentação, tá, gente? Acho que a maioria das pessoas que tinham que entrar já entraram. Vamos para o modo apresentação. Então, ó, esse Q aqui é a quantidade de carga elétrica que nós já estudamos nas aulas anteriores. O ΔT significa tempo e o I significa corrente elétrica. A unidade de medida para carga, nós já vimos na aula passada que é o Coulomb. A unidade de medida para tempo é o segundo. E corrente elétrica, ela tem duas possíveis unidades de medida. Ou ela é SA maiúsculo, que a gente aprendeu que o nome é ampere, ou ela é Coulomb por segundo. Por que Coulomb por segundo, professor? Porque carga é em Coulomb dividido por tempo, que é em segundo. Então, eu posso escrever Coulomb por segundo, ou, ao invés de escrever Coulomb por segundo, eu posso escrever corrente elétrica. Então, o símbolo para corrente elétrica é o símbolo I. I significa corrente elétrica. Ela é a razão. Professor, o que é razão? Me lembre, por favor. Razão significa divisão. Então, a corrente elétrica é a razão da carga elétrica pelo tempo. Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos lembrar como calcula a carga elétrica? Porque foi o assunto da aula retrasada. Carga elétrica aqui em cima, ó. Estou circulando de vermelhinho. Deixa eu trocar a cor aqui, porque eu já fiz muita coisa de vermelho. Deixa eu botar azulzinho. Aqui em cima, ó, que eu estou segurando de azulzinho, é como se calcula a carga elétrica, que já vimos nas aulas retrasadas. Carga é o número de prótons ou o número de elétrons vezes a carga elementar. E a carga elementar é um valor fixo, ó, aqui embaixo. Esse valor a gente tem que decorar, infelizmente, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Lembrando que você não precisa saber escrever a palavra Coulomb. Basta você botar um C maiúsculo. Então, corrente elétrica é carga sobre tempo. E como é que se calcula a carga? Carga é o número de elétrons ou o número de prótons vezes a carga elementar. Carga elementar, para quem não lembra, por isso que é sempre bom fazer revisão dos slides passados. Carga elementar, que já foi assunto da gente dos slides passados, é a menor carga que existe na natureza, que é a carga de um próton ou a carga de um elétron. Então, a carga de um próton
ou de um elétron é chamado de carga elementar. Tudo bem? Ela pode ser positiva ou negativa. Vocês lembram por que ela pode ser positiva ou negativa? Quem lembra no slide? Por que a carga elementar ela pode ser positiva ou negativa? Tem ali na frente, ó, mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que ela pode ser mais 1,6 vezes 10 a menos 19 e menos 1,6 vezes 10 a menos 19? Porque está em módulo? Não, Iago. Não é esse motivo, não. Porque a gente, que a carga elementar ela pode ser positiva ou negativa, já foi assunto da gente das aulas anteriores. Uma pergunta bem simples, gente. Quase, Mariana, quase isso aí que você falou. Depende. Isso aí que você falou não está errado. Isso aí que você falou está certo. Porque na vida real é isso que acontece. Só pode ganhar ou perder elétrons. Mas o motivo dela ser positiva ou negativa é que a gente tem alguém que deixou. Obrigado, já levou. O motivo dela ser positiva ou negativa é porque se ela for de elétron, ela é negativa, a carga elétrica, e se ela for de próton, ela é positiva. Porque lembrem que prótons têm carga elétrica positiva e elétrons têm carga elétrica negativa. Porém, os dois é o mesmo valor. O valor numérico dos dois é o mesmo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. A diferença é que o próton tem esse valor positivo, é 1,6 positivo, e o elétron tem esse valor negativo, é menos 1,6 negativo. Então, ser mais ou menos é devido ao fato de ser ou de prótons ou de elétrons. Mas o que Mariana botou também está verdadeiro. Só pode ganhar ou perder elétrons. Então, quando ganha elétrons é negativo, quando perde elétrons fica positivo. Ok? Avançando. Sentido da corrente elétrica. Bom, logo quando começou a estudar a corrente elétrica, os cientistas achavam que quem se movimentava eram os prótons. Então, para eles, o movimento era um movimento ordenado de prótons. Então, logo quando criou-se o conceito de corrente elétrica, achava-se que quem se movimentava era o próton. Depois, com os estudos, percebeu-se que os prótons não se movimentam, porque os prótons estão no núcleo do átomo. Quem pode se movimentar são os elétrons, que ficam naquela região em volta do núcleo do átomo. Como é o nome da região que fica em volta do núcleo do átomo? Onde ficam os elétrons? Onde os elétrons ficam se movimentando? Perfeito, Iago. Eletrosfera. Então, na eletrosfera é onde ficam os elétrons. Então, logo no início dos estudos sobre corrente elétrica, eles achavam que quem se movimentava eram os prótons. Depois, percebeu-se que os prótons estavam no núcleo. Então, quem se movimenta na real, de verdade verdadeira, são os elétrons. Então, existem dois sentidos da corrente. Existe o sentido convencional, que foi o primeiro sentido inventado, que é o movimento dos prótons, e existe o sentido real, que é o que a gente sabe de verdade verdadeiro hoje em dia, que é o movimento dos elétrons. Então, na esquerda aí, de vermelho, eu tenho o movimento dos elétrons, e na direita, circulado de azul, eu tenho o movimento dos prótons. De verdade verdadeira, o movimento que se tem é o movimento dos elétrons. É o que a gente chama de corrente real. A corrente convencional é o contrário da real, porque no início dos estudos, eles acreditavam que quem se movimentava eram os prótons. Então, o sentido real é o sentido do elétron, que vai do negativo para o positivo. Porém, o sentido convencional, o que convencionou devido a um erro lá no início dos estudos, é o sentido do positivo para o negativo. Em termos de conta, dá no mesmo. Em termos de conta, os dois é calculado por I, que é corrente elétrica, igual a carga sobre tempo. Então, em termos de conta, não muda nada. Isso aqui é mais a termos de teoria. Para você saber que no início se tinha o movimento dos prótons, mas que hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que hoje em dia, quem se movimenta por dentro de um corpo não é o próton. Quem se movimenta por dentro de um fio, por exemplo, são os elétrons. Então, o movimento dos elétrons é um movimento real,
E o movimento dos prótons é um movimento convencional. É uma convenção, porque na verdade verdadeira isso está errado. Tudo bem? Entenderam isso? Por isso que existe o sentido real e o sentido convencional. Então, na imagem de baixo, ó, você tem uma bateria, uma pilha, você tem os fios ligando até uma lâmpada. Então, o de verde é saindo do polo negativo e indo em direção ao polo positivo, que é o sentido real do movimento dos elétrons. E o de azul é saindo do positivo e indo para o negativo, que é o sentido convencional, que é como se fossem os prótons se movimentando. Tudo bem? Beleza? A gente pediu para entrar aqui. Tem. Pode sim, Pedro. Em termos de conta, Pedro, não muda nada. Não é dúvida besta não, Pedro. Está aqui no slide justamente porque pode ter pegadinha lá sobre isso. Ele falar, por exemplo, que o sentido real é o movimento dos prótons. Aí você chega lá e marca falso. O sentido real é o movimento dos elétrons. O sentido dos prótons é um movimento contrário ao dos elétrons. É uma convenção, por causa de um erro, logo lá no início do estudo sobre cargas elétricas. Tá certo, Pedro? Mas não foi besta não, porque isso aqui está no slide justamente porque é uma coisa que pode cair e vocês podem ter dúvida, e uma dúvida é uma coisa simples de entender, chamado sentido real e sentido convencional. Por favor, eu gostaria que vocês fizessem essa questão 1. A fórmula é I igual a carga sobre tempo. Lembrando que só vai aprender, gente, quem tenta, tá? Não tem problema errar. Mas se você não tenta, aí eu não tenho como te ajudar. Você tem que tentar. Quem for sabendo a resposta, coloca, por favor, no chat para mim qual é o valor. Pedro, acho que é 0,2. Salim também, mas não vou na de Pedro, não. Façam de vocês, porque vai que a de Pedro está errado. Faz a de vocês. Dá mais um minutinho, tá? Mais um minutinho eu resolvo. Só um minutinho a mais. Agora eu quero saber, tem alguém que não conseguiu fazer? Quem assistiu a aula do início? Tem alguém que assistiu a aula do início e não conseguiu fazer? Porque teve gente que entrou agora. Mas quem está assistindo a aula do início? Teve alguém que não conseguiu? Me diz aí, por favor. Para saber se vocês estão entendendo o assunto ou não. Todo mundo do início conseguiu fazer? Então vamos lá. Por uma seção reta de um condutor de eletricidade, por exemplo, um fio é um condutor de eletricidade. A seção reta é por onde passam os elétrons, ó, essa região por onde passam os elétrons. Se você olhar de frente, você vai ver isso, ó. Então isso aqui, ó, é a área por onde passam os elétrons, tá? Passa 12 coulomb a cada minuto. Então, a carga, ele está dizendo para a gente que a carga, que é a letra Q, é 12 coulomb, e o tempo, ele está dizendo que é 1 minuto, porque é a cada minuto. Se não tem nenhum número na frente, é o número 1, que é a cada minuto. E ele quer que a gente calcule a corrente elétrica em ampere. Então, ele quer a corrente elétrica. Ampere é esse A maiúsculo que a gente coloca no final. Então, a gente coloca a fórmula I igual a carga sobre o tempo. Então, a carga é 12, o tempo é 1 minuto. Minuto não é o SI. SI para tempo é segundos. 1 minuto tem 60 segundos. 12 dividido para 60
dá 0,2. 0,2 ampere. Não se esqueçam de colocar a unidade de medida. Questão modelo número 1. Bem tranquila ou não? Todo mundo está do início aí. Conseguiu entender? Sim? Beleza. Então, vamos agora passar para a questão 2. Vamos dificultar um pouquinho. Façam, por favor, agora qual é o valor da questão 2. Lembrando, professor, lembra qual é a fórmula? I igual a carga sobre tempo. Faça, por favor, aí agora a questão de número 2. Vamos aumentar só um pouquinho o nível de dificuldade. Só um pouquinho, quase nada. Quem já souber a resposta, fala para mim aí, viu? No chat. Então, vocês estão craques nesse daqui, né? Agora vocês estão esquecendo de colocar a unidade de medida. 300 o quê? Pedro botou um Q ali. Não, Pedro, não é um Q não, tá? Coulomb é um C. 300 Coulomb é um C, não é um Q não. Tá certo? Toma cuidado. Vamos lá. Como é que a gente faz, professor? Primeiro, bora ler. Uma corrente elétrica de intensidade 5 ampere, esse A maiúsculo é ampere. Então, I, que significa corrente elétrica, é 5 ampere. Sempre eu digo para vocês o quê? Tira primeiro as unidades de medida. Tira o que a questão deu. Determine o valor da carga. Carga é a letra Q. Eu não sei quem é a letra Q. Que atravessa em 1 minuto. O tempo é de 1 minuto. Nós já sabemos que minuto não é o SI. O padrão mundial para tempo é segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Se fosse 2 minutos, seriam 120. E assim por diante. Agora a gente faz I igual a carga sobre tempo, coloca a primeira fórmula, substitui o valor. I é 5, carga eu não sei, tempo é 60. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, carga vezes 1 é carga, 60 vezes 5 é 300. 300 Coulomb. Você tem que botar esse C maiúsculo aí no final. Todo mundo que está aí, está entendendo? Alguma dúvida na questão 2? Nenhuma dúvida? Agora vamos aumentar mais ainda o nível de dificuldade. Vamos dificultar um pouquinho agora. Faça a questão 3. I é igual a carga sobre tempo. E, para calcular a carga, é N, que é o número de elétrons ou o número de prótons, vezes a carga elementar. Nessa agora, iremos usar essas duas equações. Faça aí, por favor, agora. Vou pegar água rapidinho, porque minha água já acabou aqui, que eu esqueci de encher de manhã. É o tempo que vocês estão fazendo aí, tá? Façam, tentem. Se errar, não tem problema. O problema é não tentar.
8 amperes. O de Giovanni também deu 8. Quem mais? Maria não conseguiu. O de Taline deu 8 vezes 10 a menos 18. O de Mariana, 8 também. De Amanda também, 8. Vamos fazer. Por um fio condutor metálico, passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica, dado a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos lá. Aqui tem um probleminha. Essa carga elementar do elétrico não é 1,6 positivo. Aqui foi um erro de digitação e eu só vi agora. Tá? É 1,6 negativo. Não é positivo, é negativo. Se fosse próton, seria positivo. O do elétron é negativo. Mas aí não foi culpa de vocês. Ele quer que a gente calcule a corrente elétrica. Corrente elétrica é I. Falou o número de elétrons, que é o N, que é 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Falou o tempo, que foi um tempo de 4 segundos. E falou a carga elementar, que é o Ezinho, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Eu quero corrente elétrica. Corrente elétrica é carga sobre tempo. Ok? Eu tenho o tempo. O tempo eu tenho. É 4. A corrente elétrica eu quero. Então, está faltando a carga. A carga, nós já vimos nas aulas anteriores, das semanas retrasadas, que é o número de elétrons ou o número de prótons vezes a carga elementar, que é a carga de um elétron ou de um próton. Então, a carga vai ser N, que é 2 vezes 10 a 20, vezes E, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Professor, como é que multiplica a notação científica? É o número da frente com o número da frente, conserva a base e soma os expoentes. Então, o número da frente da primeira notação científica é o número 2. O da outra notação científica é 1,6. 2 vezes 1,6 negativo dá menos 3,2. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. 20 mais menos 19 vai dar 20 menos 19, que vai dar 1. Então, 10 elevado a 1. Então, a carga é igual a menos 32 coulomb. Isso aqui de azul é a carga. Mas ele não quer a carga, ele quer a corrente. Aí eu tenho que pegar essa carga e colocar ali no lugar da carga. Agora, toma cuidado. Eu esqueci de dizer, e aqui foi uma falha minha, que não tinha no meu slide, vou ter que consertar isso logo, que essa carga é sempre em módulo. Módulo é sempre o valor positivo. Então, aqui não foi 32 negativo? O módulo de 32 negativo é 32 positivo. Então, aqui, ó, é em módulo. 32 dividido por 4 dá 8. Corrente elétrica se mede em ampere. 8 ampere. Tirando essa parte do módulo, que eu estou falando agora para vocês, porque vocês não sabiam essa parte do módulo. Mas, tirando isso, vocês entenderam como faz a questão? Calcula primeiro a carga, depois que calcular a carga, coloca na fórmula de corrente elétrica, que é o módulo da carga pelo tempo. Entenderam? Deixa eu voltar logo no meu slide aqui, corrigir meu slide. Porque aí, quando você for estudar por aqui, vocês não pegam ele errado. Deixa eu corrigir logo. Então, lembrando, o que é o módulo de alguma coisa? O módulo é o número sempre positivo. Eu posso enviar de novo, porque como eu fiz a alteração, o que está lá era o antigo. Eu posso enviar de novo para vocês sem nenhum problema.
As 3 primeiras questões. Alguma dúvida nas 3 primeiras, gente? Questão 3, tudo tranquilo? Vamos falar agora sobre efeitos da corrente elétrica. No início do slide, eu botei o slide do bonequinho levando um choque, né? Isso ali é um dos efeitos da corrente elétrica. Não é o único, é um dos. Então, o primeiro efeito da corrente elétrica, quando passa por um corpo, que a gente tem que entender, é chamado de efeito Joule. O efeito Joule, ele explica o funcionamento da sua chapinha de cabelo, do seu secador, do ferro de passar, da torradeira, do chuveiro elétrico. Qual é a explicação do efeito Joule? Quando a corrente elétrica passa por um fio, os elétrons que estão passando ali, eles se chocam com a parede do fio, e quando tem choque, há liberação de calor. Perceba, pega uma mão na outra, quando você começa a esfregar uma mão na outra, que é atrito, o choque é o atrito. Então, há produção de calor. Essa energia, ela vai ser transformada em calor. Nesse caso, Bruno, a gente não chama de energia dissipada, porque energia dissipada é aquela energia que é perdida quando a gente não aproveita. Nesse caso, especificamente, o calor a gente está aproveitando. Porque você aproveita o calor para esquentar a água, você aproveita o calor para esquentar a torrada, tá? Então, calor pode ser uma energia dissipada? Pode. Existem momentos que você não tem necessidade de produção de calor. A gente vai ver daqui a pouquinho, Bruno, quando isso vai acontecer. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas, nesse caso, o calor não é energia dissipada ainda não, tá? É energia produzida mesmo. Então, o que é o efeito Joule? É quando a corrente elétrica passa por um condutor metálico, vibra os elétrons, né? Os elétrons se chocam com a parede daquele condutor e transforma aquela energia elétrica em energia térmica. Então, o efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Tudo bem? Alguma dúvida do que é efeito Joule? Não? Tudo certo. Um outro efeito é o efeito fisiológico. É o que a gente chama de choque. Sabe o choque que você toma? O choque que você toma é o efeito fisiológico da passagem de corrente elétrica pelo seu corpo. Quando a corrente elétrica passa pelo seu corpo, você não sente seu corpo esquentar. Não é isso que acontece. Você sente aquela sensação de choque. Então, a sensação de choque é a passagem de corrente elétrica pelo seu corpo. O nome disso é efeito fisiológico. Lembre que o seu corpo, ele é todo guiado, as informações, ele é transportado do local de onde você sentiu até o seu cérebro por impulsos nervosos, que são impulsos elétricos, são estímulos elétricos. Então, quando a corrente elétrica passa pelo corpo, dá um impulso maior, dá uma sensação maior desses estímulos elétricos, e você tem a sensação de choque, tá? Então, o corpo humano, quando a corrente elétrica passa por ele, o nome do efeito não é efeito Joule. Efeito Joule é quando passa por um corpo metálico e transforma energia elétrica em energia térmica, que é a chapinha de cabelo, o ferro, o secador, o chuveiro elétrico. No caso do corpo humano, quando a corrente elétrica passa pelo corpo humano, o nome do efeito é efeito fisiológico. É o que você chama de choque, tá? Próximo efeito é o efeito químico. Lembrando que esses efeitos aqui, depois você pode ler com calma cada um, porque tem um textozinho, mas eu não fico lendo o texto do slide, tá? Eu falo o que é o efeito. Mas o texto de cada um, depois você lê com calma, na sua casa, quando você for estudar os slides. Aqui agora é bom você entender o assunto. Não tenta ficar lendo enquanto estou falando, não, porque senão você não vai conseguir entender. Então, o efeito químico é um efeito que acontece com um fenômeno elétrico, e esse efeito químico, ele é muito estudado na eletroquímica. Então, vocês vão ver esse efeito químico com Marlene, que é o que explica as pilhas, é o que explica a eletrólise, é o que explica a cromação de materiais, a aniquilação de materiais. Mas eu não vou falar disso, porque é a química que estuda isso. Eu só quero que vocês entendam que o efeito químico da passagem de corrente elétrica por um material também existe, e quem estuda isso é a química. É o que acontece com as pilhas, é o que acontece na eletrólise, na cromação de materiais, tudo isso é chamado de efeito químico, tá? Outro efeito é o efeito luminoso.
Quando a corrente elétrica passa por um metal e aquece demais o metal, ele começa a emitir luz. Nesse caso, por exemplo, eu não lembro quem falou sobre energia dissipada, será que eu encontro aqui no chat? Bruno. Nesse caso, por exemplo, Bruno, o calor seria uma forma de energia dissipada. Porque no efeito luminoso, o que a gente quer não é produzir calor na lâmpada. No efeito luminoso, o que a gente quer é produzir luz. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o calor é uma energia dissipada. Porque o efeito luminoso é quando a corrente elétrica passa por um metal, aquece esse metal, e esse metal emite luz. Mas ele produz calor também? Também. Ele produz calor, que é o efeito Joule. Porém, no caso das lâmpadas, não me interessa o calor que ele produziu. Só me interessa a luz que ele criou. Então, o nome desse efeito é efeito luminoso. As partes de trás da geladeira ou do ar-condicionado também, né, professor? Aí seria geladeira e ar-condicionado, seriam máquinas refrigeradoras. São máquinas que retiram calor de um ambiente, porque a função delas é resfriar o local. Elas funcionam tipo como se fosse uma máquina térmica, só que ao contrário. Uma máquina térmica, a partir de calor, ela produz energia, algum tipo de energia. Já a geladeira e o ar-condicionado, a partir de energia elétrica, ela retira calor do ambiente. Tá? Então, o que a geladeira e o ar-condicionado faz é retirar calor do ambiente. Falo da energia dissipada. Sim, ali também tem energia dissipada, que é a energia que a gente não consegue aproveitar. Correto, Bruno? Então, esses são os efeitos da corrente elétrica. Ah, tem mais um que eu esqueci, desculpa. Efeito magnético. Quando a corrente elétrica passa por um fio, ele cria ao redor do fio um campo magnético, tipo do ímã. Sabe o ímã? O ímã não cria ao redor dele um campo magnético? Tem o polo norte e o polo sul, que atrai outros pedacinhos de clips, por exemplo. Pois bem, quando a corrente elétrica passa por um fio, cria-se um campo magnético. Por isso que bússola, perto de fio, ela fica desorientada. Por quê, professor? Porque a bússola, ela funciona através do campo magnético da Terra. A Terra, entre aspas, ó, as minhas aspas, a Terra é um gigantesco ímã. Então, a bússola, ela funciona se guiando pelo campo magnético produzido pelo planeta Terra. Só que quando você bota uma bússola perto de um fio, ela fica desorientada. Porque como o campo magnético do fio está mais próximo dela, está mais intenso, então ela agora vai ser mais influenciada pelo campo magnético do fio do que da Terra. Por isso, quando você vai andar, fazer, acho que Giovana, é Giovana, né? Não lembro, que faz corrida de trilha. Giovana, se você tiver aí, é você, né? Quando você vai fazer lá as corridas, você vai fazer a orientação com a bússola, pode ver que quando você bota perto de algum instrumento elétrico, ela dá uma certa interferência. Você já percebeu isso? Que não é bom botar bússola perto de nenhum instrumento. Não pode usar nem anel, é porque o anel também pode interferir. Pois é. Qualquer coisa metálica que passa um pouquinho que seja de corrente elétrica por ela, pode influenciar, tá? Então, esse efeito da corrente elétrica passando por um fio é chamado de efeito magnético. É a produção de um campo magnético a partir da passagem de corrente elétrica. Agora sim nós acabamos, que são os efeitos da corrente elétrica. Isso, gente, é só teoria, não tem conta nessa parte dos efeitos. Isso daí é só para você entender que quando a corrente elétrica passa por um corpo, não existe apenas um único tipo de efeito. Existem vários tipos de efeito. E o que a gente chama de choque é um desses efeitos. É o efeito fisiológico. O chuveiro elétrico funciona por um outro tipo de efeito, que é chamado de efeito Joule. As lâmpadas é por um outro efeito, que é chamado de efeito luminoso. E assim por diante. Vamos falar agora um pouquinho de DDP, conhecido como diferença de potencial. Então, o nome pode ser DDP, diferença de potencial, mas também tem algumas pessoas, que eu esqueci de botar outro nome aqui, ó, que chamam de tensão ou voltagem. Todos esses nomes são nomes possíveis. Você pode falar DDP, tensão ou voltagem, tá?
Desculpa aqui que eu tinha esquecido, eu só coloquei um nome. Só coloquei diferença de potencial. Então, quando a gente fala a tensão da minha casa é 127 volts, né? Que existe duas tensões usadas no Brasil. Ou é 127 volts usado na nossa casa, né? No dia a dia. Ou é 220 volts. Então, as pessoas confundem o que é corrente elétrica com o que é DDP. DDP, também conhecido como tensão ou voltagem, é usado o símbolo U. Alguns livros trazem com o símbolo V. Eu não gosto do símbolo V, porque a unidade de medida, o símbolo também é V. Aí ficaria dois Vs. Um V para significar diferença de potencial e o outro V para significar unidade de medida. Eu acho que dessa maneira atrapalha demais. A maioria dos livros, e a maneira também que eu prefiro, é usar U. Então, tensão, voltagem, também conhecido como DDP. Aí escreve U, que é o símbolo, é 220, e em homenagem a volt, tem esse V no final. Porém, a depender do livro que você possa estar estudando, o símbolo U também pode ser substituído pelo símbolo V. Aí vai ficar um V no início maiúsculo e um V no final minúsculo. Mas para não confundir isso, use U, que fica melhor. Então, a pilha, a bateria, a tomada, elas não fornecem corrente elétrica. Olha que louco, vou repetir. A pilha, a bateria e a tomada não fornecem corrente elétrica. Quando você coloca alguma coisa na tomada, você não está fornecendo corrente elétrica para o aparelho. Quando você bota alguma coisa na tomada, você está fornecendo a tensão. A tensão é a energia que vai movimentar os elétrons por dentro do aparelho e criar a corrente elétrica. São em watts, né, professor? Não, Iago. É em volts, como a gente está acabando de dizer aqui. Watts é uma outra coisa. Watts é potência. Tem um slide daqui a pouquinho sobre isso. É em volt, ó. Olha aqui, ó. Unidade de medida. Volt. É o V. Me perdi no que estava falando. Estava falando da tomada. Então, quando você bota um aparelho na tomada, você botou televisão na tomada. Aí as pessoas falam, liga aí na corrente elétrica. Isso está errado. Quando você colocou na tomada, você ligou na tensão, você ligou na voltagem. Você forneceu uma voltagem para o aparelho, que é a energia. Aí, quando você fornece essa voltagem, os elétrons que ficam dentro do aparelho, eles começam a se movimentar de maneira organizada. Ou seja, eles criam uma corrente elétrica. Então, a DDP é como se fosse dar o empurrão para os elétrons se movimentarem. Se eu botar aqui, ó, na minha primeira figura do primeiro slide, vocês vão entender agora aquela figurinha dos bonequinhos. Aqui é a figurinha dos bonequinhos, ó. Tem o ampere e tem o volt, ó. O volt é a tensão, que é como se estivesse empurrando os elétrons para se movimentarem por dentro do fio. Tá? Claro que não tem nada a ver com empurrão, tá, gente? É uma energia que é dada para os elétrons poderem se movimentar. Tudo bem? Então, não confundam corrente elétrica com DDP. DDP significa diferença de potencial. Também é conhecida como tensão ou voltagem. Então, se sua pilha é uma pilha lá de 9 volts, isso não é a corrente elétrica da pilha. Isso é a tensão da pilha. E o símbolo para tensão, também conhecido como voltagem ou DDP, é o símbolo U. E a unidade de medida é o volt. Deu para entender a diferença entre corrente elétrica e DDP? Então, o que chega para sua casa pelo poste da Coelba é a DDP, é a tensão, não é a corrente elétrica. Assim como a pilha, a tomada e a bateria, elas fornecem tensão, é a energia para que os elétrons que estão dentro do corpo possam se movimentar. O aparelho que mede a tensão ou a voltagem é chamado de voltímetro. O que mede a corrente elétrica é chamado de amperímetro. Amperímetro mede a corrente elétrica, porque a corrente elétrica se mede em ampere. Voltímetro se mede a tensão, que é a voltagem.
Tudo bem? Me falem no chat se vocês entenderam a diferença entre corrente elétrica e tensão. Beleza. Vamos falar agora da primeira lei de Ohm. Não é homem, não é homem. Ó, é mudo. Ohm. Ó, a boca fecha. Ohm é o nome de uma pessoa, é o nome do físico. O que é que Ohm percebeu? Ohm percebeu que todo material dificulta a passagem de corrente elétrica. Todos os materiais dificultam. Só que ele percebeu uma coisa: tem materiais que dificultam mais, tem materiais que dificultam menos. Ou seja, tem os condutores e os isolantes. Lembra que não existe nenhum material 100% isolante? Tem materiais que dificultam a passagem de corrente elétrica e tem materiais que facilitam a passagem de corrente elétrica. Mas não existe nenhum material que seja 100% não passe nenhuma corrente elétrica. Porque tudo depende da tensão, da voltagem que é fornecida. Então, Ohm percebeu que todos os materiais têm uma coisa chamada de resistência elétrica. Resistência elétrica é a propriedade que os materiais têm que dificultam a passagem de corrente elétrica. Ele percebeu que essa resistência elétrica, que ele chamou de R significa resistência elétrica. Então, ele percebeu que essa resistência elétrica é razão. Professor, o que significa razão? Significa divisão. É a divisão da DDP, que é a letra U. Lembrando que DDP pode ser chamado de voltagem ou de tensão, pela letra I, que é corrente elétrica. Então, Ohm percebeu que quando você divide a tensão pela corrente elétrica, o nome disso é resistência elétrica. E quanto maior fosse o valor da resistência elétrica, ou seja, se a resistência elétrica aumentar, aumenta a dificuldade, a dificuldade para passagem de corrente elétrica. É só você lembrar do nome, resistência elétrica. Está resistindo à passagem de corrente elétrica. Quanto mais difícil for para passar a corrente elétrica, maior vai ser a resistência elétrica. Então, o que é a resistência elétrica dos materiais? É a dificuldade com que os elétrons têm para passar por aquele material. Tá certo? Então, vocês já ouviram falar de uma coisa chamada de resistência elétrica do chuveiro? Provavelmente, se na sua casa tem chuveiro elétrico, ela já queimou alguma vez na sua vida. Você foi tomar banho quentinho, e aí você tomou banho frio. E seu pai falou assim, queimou a resistência elétrica do chuveiro. A resistência elétrica do chuveiro é um fiozinho que tem lá, que não é qualquer fio, tem umas propriedades próprias dele, que ele não pode derreter com facilidade, ele não pode se romper com facilidade, que quando a corrente elétrica passa por dentro desse fio, esse fio dificulta a passagem de corrente elétrica, então cria mais dificuldade, produzindo mais calor, e aí esquenta a água para você tomar banho. Então, se você olhar para o gráfico, quando a corrente elétrica está no eixo X, corrente elétrica, eixo X, é o Y, ela aumenta, a tensão, que é a letra U, que é o DDP, também vai aumentar, É um grafo de primeiro grau. A resistência elétrica é a tangente desse ângulo. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Por isso que fica U sobre I. Mas isso daqui, pode ficar despreocupado, você não vai usar isso. O que você vai usar de verdade verdadeira é ou a de cima ou a fórmula de baixo. Ou você usa essa, ou você usa essa. Vocês conseguem perceber que essas duas fórmulas são iguais? Vocês conseguiram notar isso? O que a gente fez para transformar uma na outra? O que a gente fez para sair de uma e chegar na outra? Como é que R igual a U sobre I pode virar U igual a I vezes R? Multiplicando, ou seja, fazendo o produto dos meios
pelos extremos. Embaixo desse R tem 1. 1 vezes U dá U. R vezes I dá RI. Então, tanto faz você decorar a fórmula de cima ou você decorar a fórmula de baixo. Não precisa decorar as duas. Eu, Felipe, particularmente prefiro a fórmula de baixo. U igual a R vezes I. U significa DDP. Então, U significa DDP. R significa resistência elétrica. E I significa corrente elétrica. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Vamos lembrar as unidades de medida? A unidade de medida de DDP. Quem lembra qual é a unidade de medida de DDP? DDP é o que a gente chama de tensão ou de voltagem. Qual é a unidade de medida de DDP? ICA. Todas as duas dão o mesmo resultado, José. Tanto faz uma ou a outra. Então, DDP é o volt, é o V maiúsculo. Corrente elétrica. Quem lembra qual é a unidade de medida de corrente elétrica? Que é I. Qual é a unidade de medida de corrente elétrica? Que é I. O I, exatamente, Samara, é o A maiúsculo, que significa ampere. Você não precisa saber escrever a palavra ampere. Você só bota um A maiúsculo no final. E resistência elétrica, em homenagem a Ohm, a unidade de medida dela é esse símbolo grego aqui, ó, que quem gosta de videogame aí, com certeza já viu, que é o símbolo grego ômega. Então, esse símbolo grego, ômega, em homenagem a Ohm, é a unidade de medida de resistência exatamente do God of War. Então, ó, do Clayton Bull de Guerra. Então, resistência elétrica vai ser esse símbolo aqui, ó, Ohm. Então, quando você calcular resistência elétrica, você encontrou 20, você bota 20 Ohm, que é esse símbolo que parece uma ferradura de cavalo. É a letra grega ômega. Então, vou repetir. Qual é a primeira lei de Ohm? Ohm percebeu que todos os materiais têm uma dificuldade de passar corrente elétrica. Alguns materiais é mais difícil, outros materiais são mais fáceis. A essa dificuldade da passagem de corrente elétrica, Ohm chamou de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a dificuldade com que os elétrons vão passar por dentro de um material. Quanto mais difícil for para passar, maior será a resistência elétrica do material. Em homenagem a Ohm, resistência elétrica recebe o símbolo grego ômega, que se lê Ohm. Então, se eu calcular alguma coisa e eu encontrei que a resistência elétrica é 20, eu boto R igual a 20 Ohm. Não precisa escrever a palavra Ohm, é só botar esse símbolo grego aí. Alguma dúvida nesse slide? Todos entenderam a primeira lei de Ohm? Só que Ohm percebeu que existem dois tipos de materiais. Ohm percebeu que existem materiais que, quando você aumenta a tensão, a corrente elétrica aumenta na mesma proporção. E existem materiais que, quando você aumenta a tensão, a corrente elétrica não aumenta na mesma proporção. Isso significa dizer que tem materiais que obedecem uma fórmula pré-definida, que foi aquela lei de Ohm, ó, U igual a R vezes I, e existem outros materiais que não seguem essa fórmula. Existem materiais que essa lei de Ohm não pode ser aplicada. A gente vai trabalhar com os materiais que obedecem à lei de Ohm, que são chamados de resistor ôhmico. Então, o que é um resistor Ohm? É um material que obedece à lei de Ohm, significa dizer que quando você aumenta a tensão, aumenta na mesma proporção a corrente elétrica. Porém, eu quero que vocês saibam, apesar que a gente não vai trabalhar com eles, mas a título de teoria, porque pode ter alguma questão teórica no Enem sobre isso, se coloca lá, todos os materiais são considerados ôhmicos? Não. Existem materiais que são considerados ôhmicos
e existem materiais que não são considerados ômicos. O que são materiais considerados ômicos são aqueles materiais que, quando a DDP aumenta, a corrente elétrica aumenta na mesma proporção. Ou quando a DDP diminui, a corrente elétrica diminui na mesma proporção. Logo, a resistência elétrica nesses materiais são constantes. Então, eu vou repetir. Materiais que obedecem à lei de Ohm, a resistência elétrica é um valor fixo. Então, se o material obedecer à lei de Ohm, que é um material ômico, um resistor ômico, a resistência ela é constante. É um valor sempre fixo. Agora, se for não ômico, não vai ser um valor fixo, ele vai variar. A gente não vai trabalhar com os não ômicos, porque a fórmula, aquela fórmula do U igual a R vezes I, só serve quando não muda a resistência. Ou seja, quando um corpo é considerado ômico, quando o resistor é considerado ômico. Iago, isso depende da questão, Iago. Como todas as questões de física, se você tem a fórmula U igual a R vezes I, se ele der o U e der o R, você acha o I. Se ele der o R e der o I, você acha o U. E assim por diante. Agora, claro que tem que dar algum valor, né? Não pode ser aleatório do nada, te perguntar qual é a resistência elétrica de material, não dá valor nenhum, aí é impossível. Então, ó, observação aí, materiais, está de roxo, ó, cuja resistência não varia com a diferença de potencial ou com a corrente elétrica, são chamados de ômicos. Tá certo? E o que é a diferença, professor, entre a resistência elétrica e o resistor? É bem fácil de entender. Resistência elétrica é a propriedade. Resistor é o instrumento. Vou repetir. Resistência elétrica é a propriedade. Resistência faltou acento. Deixa eu botar o acento aqui de resistência. Resistência elétrica é a propriedade. É a dificuldade dos materiais que eles têm de passar corrente elétrica. Quando a gente fala resistor, é o aparelho dentro do computador de vocês, dentro do celular, dentro da televisão, qualquer equipamento que passe corrente elétrica, quase todos eles, dentro deles, tem um instrumento chamado de resistor. O resistor é um instrumento. A resistência elétrica é a propriedade. Então, lê ali, ó, tá ali no cantinho, ó. A resistência elétrica é a propriedade dos materiais para dificultar a passagem de corrente elétrica. Então, se a resistência elétrica for alta, significa dizer que vai ser mais difícil para a passagem de corrente elétrica. Então, resistência elétrica é a propriedade. Enquanto que o resistor é o dispositivo, é o instrumento que utiliza essa propriedade de passar corrente elétrica, ser mais difícil ou mais fácil, a fim de transformar essa energia elétrica em energia térmica. Então, um resistor, por exemplo, é o chuveiro. No chuveiro tem um resistor. A gente fala, vai trocar a resistência. A gente fala isso porque a gente fala no dia a dia, como a gente fala peso e massa, como se fosse a mesma coisa. Ah, eu peso 50 quilogramas. Mas vocês sabem que, na verdade verdadeira, em física, o peso é a massa vezes a gravidade. Você não pesa 50 quilogramas. Você pesa 50 vezes a gravidade da Terra, que é 10 aproximadamente, você pesa 500 newtons. Mas ninguém fica corrigindo ninguém no dia a dia, né? No dia a dia você fala, eu peso 50 quilogramas, e todo mundo entende. Mas peso é força, massa é matéria. Então, resistência elétrica e resistor não são a mesma coisa. Resistência elétrica é a propriedade. Resistor é o dispositivo, é o aparelho, é o instrumento. Então, quando o chuveiro queima o resistor. O chuveiro não queima a resistência, porque resistência não é algo para se queimar. Resistência elétrica é a propriedade. Resistor é aquele aparelhozinho, que é o fiozinho que tem lá dentro, que pode queimar. Vocês entenderam?
a diferença entre resistência elétrica e resistor? Isso é só a nível de teoria. Não tem conta sobre isso, tá, gente? Não tem conta sobre isso. É só a nível de teoria. Sim? Então, por favor, façam a primeira questão. Professor, me lembra a fórmula? A fórmula é U igual a R vezes I. Façam, por favor, a questão 4 e coloquem qual é a letra correspondente aí no chat. Iago, acho que é D. Giovana, D. Yasmin, D. Ana, D. Maria, D. Essa é bem fácil, né, gente? Vamos lá. Um resistor de 100 ohms. Ohm é a unidade de medida para resistência elétrica. Então, o resistor é o aparelho que tem 100 ohms de resistência elétrica. Passa uma corrente elétrica de 20 miliamperes. Corrente elétrica, o símbolo é I. I é igual a 20 miliamperes. Lembra lá que uma das primeiras coisas que a gente estudou é o que significa mili, micro, nano, pico. Mili significa 10 a menos 3. Então, a corrente é 20 vezes 10 a menos 3 ampere. A DDP, nos terminais do resistor em volts, DDP é o outro nome para tensão ou para voltagem. Tensão ou voltagem recebe outro nome de DDP, que significa diferença de potencial. A letra é a letra U. Então, ele quer saber o valor de U. U é igual a R vezes I. U é igual a 100. 100 é 10 ao quadrado. Vezes I. I é 20 vezes 10 a menos 3. Conserva o número da frente, que é 20. Soma os expoentes da base 10. Dá menos 1. Então, 20 vezes 10 a menos 1 é 2. 2 volts. Vocês erraram aí, viu? Vocês falaram letra D. Não é letra D. É letra C. Eu acho que vocês erraram, que vocês botaram esse mili, vocês botaram como se fosse 10 a terceira positivo. Mili não é 10 a terceira positivo. Mili é 10 a terceira negativo. Foi isso que vocês erraram? Me digam aí. Foi esse o erro de vocês ou foi algum outro? Mili é 10 a menos 3. Micro, que é aquele M de Madibu, é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. E pico é 10 a menos 12. Tudo isso tem slides passados. 10 a terceira positivo, gente, é o K. O K, que significa 10 a terceira positivo. Por exemplo, 2 quilômetros significa 2 vezes 10 a terceira metros. Porque sempre o K, na frente de alguma coisa, é o 10 a terceira positivo. Mili, que é o M minúsculo, é 10 a menos 3 negativo. Então, ó, 4 quilogramas. 4 quilogramas são 4 vezes 1000 gramas, porque o K é 10 a terceira positivo. O mili é 10 a menos 3. Vocês entenderam qual foi o erro de vocês? Eu posso passar para a próxima? Sim, mas não tem problema errar, tá? O erro é bom. O erro é uma coisa boa. Porque quando a gente erra, a gente entende o que a gente errou para não cometer esse erro no vestibular ou no Enem.
Faça, por favor, a questão 5 agora. Professor, me lembra a fórmula? U igual a R vezes I. Giovana, sempre que tem um K na frente da unidade de medida de qualquer coisa, vale 1000. Então, por exemplo, 3km são 3 vezes 1000 metros. 5kg, quilograma, são 5 vezes 1000 gramas. O K é o prefixo na física e na matemática para 1000, que é 10 a terceira positivo. O mili, que é o M minúsculo, é o prefixo na física e matemática para 10 a menos 3. Por isso que 200 milímetros, esse primeiro M é o 10 a menos 3 e o segundo M significa metro. 200 milímetros são 0,2 metros, porque 10 a menos 3 é o que significa esse primeiro M na frente. Claro, Eduardo. Eduardo, desculpa. Claro, pode sair, cara. A aula está sendo gravada. Depois eu passo esse link para os líderes e os líderes distribuem para as turmas, tá? Meus pêsames, cara. Que sua família seja reconfortada aí, tá? Pode sair sim. De nada, cara. Poxa, é o mínimo que eu posso fazer. Mas está sendo gravada a aula, depois você pega, fica tranquilo, tá? Você não perder assunto nem nada, não. Bruno, acho que é A. Amanda, acho que é A. José, acho que é A. Não consegui. Ana, acho que é A. Posso fazer, então? Posso fazer? Um resistor ômico. Professor, que diabo significa resistor ômico? Resistor ômico significa dizer que a resistência dele é constante. Então, a resistência dele é um valor fixo, ela é constante. É submetido a uma DDP de 40 volts. Então, a primeira DDP que ele foi submetido foi de 40 volts. Ok, Lu? Então, presta atenção agora para ver se você consegue fazer, tá bom? Se você consegue entender. Tudo bem que você não conseguiu fazer. Vê se agora você consegue entender. Ele é atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes. Então, a corrente elétrica inicial nele, a primeira corrente elétrica, é de 20 amperes. Quando esse mesmo resistor for atravessado agora, ou seja, depois, então aconteceu alguma coisa, e agora depois, ele foi atravessado por uma corrente elétrica 2, e essa nova corrente elétrica 2 é 4 amperes. Qual será a DDP? DDP é um outro nome para tensão ou voltagem. Então, primeiro, a gente tem que vir na parte 1 e calcular quem é a resistência. U igual a R vezes I, U da parte 1 e o I da parte 1. Pode resolver por regra de 3 simples, né? Eduarda, não sei te dizer se funciona. Bora ver aqui se funciona. Eu nunca tentei resolver por regra de 3 simples, não. Vamos ver aqui se funciona, tá? Não sei te dizer. O 1 é 40, o R eu não sei, e o I é 20. Então, o R é 2 ohm. Esse R é um valor fixo. Tanto faz você aumentar ou diminuir a corrente elétrica, o valor do R é fixo. Só que a pergunta não é calcule a resistência elétrica. A pergunta é calcule a nova DDP quando a corrente é 4. Então, vai ter agora o U2, vai ser o mesmo R, porque é um resistor ômico. Se é um resistor ômico, o R não muda.
vezes o novo I. O U novo, que é o U2, eu não sei. O R é o mesmo que é 2. E o I é 4. 2 vezes 4 vai dar 8 amperes. Desculpa, 8 amperes não, 8 volts. A unidade medida para DDP é voltagem. Desculpa. Ai, droga, apaguei tudo, que merda. Ai, vou ter que repetir aqui, que droga. O 1 é igual a 40. Ah, eu acho que eu tenho uma resposta disso aqui já feita, desculpa, peraí. Eu acho que eu tenho uma resposta disso aqui já prontinha para vocês. Aqui, ó. Inicialmente, agora que eu lembrei que eu já tinha colocado a resposta para não perder tempo tendo que escrever. Gente, regra de 3 nem sempre vai funcionar. Pode ter funcionado nesse caso, mas nem sempre vai funcionar. Eu não aconselho vocês fazerem nada com regra de 3 se existir fórmula. Se existir fórmula para fazer, regra de 3 não é o ideal. Pode ter funcionado nesse caso, mas pode ser que não funcione sempre. Então, ó, primeiro eu calculei a resistência. A resistência é 2. Por que primeiro eu calculei a resistência? Porque quando um resistor é um resistor ôhmico, a resistência, ela é constante. Então, primeiro, a gente calculou a resistência. Aí, agora, a gente calculou a nova DDP. O R é o mesmo, ó. Então, é só pegar esse R e colocar aqui. A nova corrente é 4. Então, a nova DDP vai dar 8. Regra de 3, gente, vou repetir. Pode ter funcionado para essa questão, mas não funciona em muitas das vezes. Eu não estou dizendo que não funcionou nessa. Eu estou dizendo que muitas das vezes pode não funcionar. Tome cuidado com a regra de 3 quando existe fórmula. Tá? Aqui pode ter funcionado agora, mas pode ser que uma outra questão não venha a funcionar. Tá claro como faz a questão sem ser por regra de 3? Ok. Faça um 6, por favor. Essa daí é bem parecida com o que eu fiz. Só que agora, em vez de ter números, tem letras. É aquela questão de substituição. Em vez de ter número, tem letra. Mas é bem parecida com o que eu fiz. É a mesma coisa da outra. É o mesmíssimo jeito da outra questão. Tem que fazer U igual a R vezes I duas vezes. Tá vendo por que não é bom fazer regra de 3? Aí chega aqui e não consegue resolver. É a mesma fórmula do mesmíssimo jeito que eu fiz na outra. Espero sim. Vou esperar mais um pouquinho ainda. Até porque essa é a última questão de hoje, ainda falta 8 minutos.
E eu vou esperar um pouquinho, porque é a última de hoje, de qualquer maneira. Não tem por que a gente ter que correr, fazer ela com pressa, não. Mas tudo bem, Mariana. Tudo bem pela letra D. Vai que só o seu tá certo e o restante está errado. É melhor que você diga a verdade do que você falar só, deu letra C também, só para seguir para os colegas e você nem fez. De repente, o seu realmente pode estar errado, mas de repente o seu pode estar certo e pode ser o único certo. E se estiver errado, também não tem problema nenhum. Você vai tentar entender qual foi o seu erro. Temos B, temos D e temos C. A maioria foi C, mas temos algumas pessoas no B e algumas pessoas no D. Vou fazer, tá? Vamos lá. Última questão de hoje. Presta bem atenção, porque essa questão é muito parecida com as questões de força gravitacional e como de força elétrica que a gente fazia. Lembra aquelas questões que eu substituí a força antiga e a força nova? Aquele tipo de questão serve para tudo em física. Então, isso daqui é daquele mesminho jeito que fazia lá. Só muda a fórmula. Bora ver como é que faz. Um resistor de resistência R, resistor é o dispositivo, resistência é a propriedade. Ao ser submetido a uma DDP-U, DDP significa diferença de potencial. O outro nome que pode vir na questão é voltagem ou tensão. Então, ele poderia ter dito, é submetido, eu vou até botar aqui, para não ficar toda hora só sendo DDP, a uma tensão U, para você não achar que sempre o nome é DDP. Pode ser DDP, pode ser tensão, pode ser voltagem, e passa a ser percorrido por uma corrente elétrica I. Faltou eu falar ali, corrente elétrica. I. Ok. O valor da resistência elétrica, se a DDP for o dobro do valor inicial e a resistência substituída por outra de 3R é... Então, vamos lá. Primeiro, vamos montar o antigo. O antigo. U é igual a R vezes I. Vou chamar o antigo de 1. U1, R1 e 1. Então, ele falou que a DDP, que era U mesmo, o R era o R mesmo, e o I era o I mesmo. Isso daqui é o antigo. Vamos agora no novo. Tudo que é novo, a gente botava linha, né? Só que agora eu vou botar 2. Mas poderia ser o linha, tá? U2, R2 e 2. Ele falou que a DDP é o dobro da inicial. A inicial, que era o U1, a gente não falou que era U? Essa agora, que é o dobro da inicial, vai ser 2U. Então, aqui, 2U.
A resistência for 3R. A nova resistência é 3R. Vamos achar quem é o novo I. 3R que está multiplicando o I passa para o outro lado dividindo. Então, fica 2. Se você pegar aqui, ó, na primeira, e passar o R para o outro lado, fica U dividido por R. E olha só aqui agora, ó. Isso que eu vou circular não é exatamente igual a isso que eu vou circular? Então, agora, ó, I2 vai ser 2/3 vezes I. Então, é letra C. 2I sobre 3. É o método de substituição. Isso mesmo, Bruno. É o que a gente fazia lá em força elétrica, é o que a gente fazia lá em força gravitacional. É o mesmíssimo método de montar o antigo e montar o novo e substituir. E aí, se você fica fazendo por regra de 3, é impossível você fazer por essa questão. Não vai dar certo. Você agora não vai conseguir responder. Vocês entenderam como faz? Montar o antigo e o novo? Lembram disso aí, força gravitacional e força elétrica, que a gente fez isso aí muito ainda quando tinha aula presencial? Beleza? Ok. Então, hoje eu me despeço de vocês. Está faltando um minutinho para acabar a aula, mas não preciso não. Vou me despedir de vocês. Eu vou mudar essas coisinhas no slide que vocês viram que estava errada. E hoje de noite ou amanhã eu mando o slide para vocês, tá? Mas o slide que já está lá, dá para você estudar já se você quiser, tá certo? Já dá para você estudar. Só tem um outro errinho, coisa simples, tá bom? Mas eu mando para vocês. A aula foi gravada, como eu falei para vocês, e eu disponibilizo depois para os líderes. Giovana, mas a aula vai ficar dia de quinta-feira de manhã, tá? Infelizmente. Eu sei que para você não dá, mas eu vou gravar as aulas e vou disponibilizar. Aí você assiste, por exemplo, à tarde, se você quiser. Eu entendo lá que você comentou comigo dos seus irmãos, mas pela manhã é um horário melhor, tá certo? Hoje só foi por uma questão que vocês não puderam de manhã, mas não é na sexta não, tá? É na quinta. Mas fica tranquilo que essas aulas estão sendo gravadas. Eu só não consegui ainda fazer um jeitinho para poder enviar, mas eu estou gravando as aulas, tá certo? E aí eu vou descobrir um jeito para enviar, eu vou mandar no grupo dos líderes, e os grupos dos líderes vão mandar para vocês dentro dos grupos da sala, tá? Inclusive, eu vou mandar, por exemplo, as aulas do segundo ano, as aulas do primeiro, caso vocês queiram revisar, né? Ah, eu quero assistir a aula de vetores. Ele botou lá o slide para mim, mas não lembro só olhando pelo slide. Eu quero assistir a aula de vetores do primeiro ano. Aí vai ter aula lá, e você vai poder chegar lá e assistir a aula de qualquer coisa que você quiser, porque vocês são terceiro ano, né? Querendo ou não, vocês têm que revisar tudo, porque na hora do Enem, o Enem foi adiado, mas o Enem vai existir, gente. E com esse governo de loucos, a qualquer momento vai ter o Enem aí, tá? Não sei quando vão adiar. Inclusive, as inscrições acabam hoje, né? Então, se inscreva, porque mesmo adiando, as inscrições não vão adiar. Se eu não me engano, as inscrições só vão até hoje, tá? Sara, essas aulas que você perdeu, Sara, eu vou disponibilizar. Aí você pode chegar lá depois e assistir, tá? Eu só estou resolvendo como é que é o método que eu vou disponibilizar para vocês. Mas essas aulas estão sendo gravadas. Vai sim, depois eu vou fazer para vocês a atividade. Mas enquanto não tem as atividades dos slides e também vocês podem procurar na internet, né, gente? Chega no Google lá e bota lá, atividades de primeira lei de Ohm, tá? Não fiquem só esperando do professor, não. Tem que vocês também correr atrás. Tem as minhas atividades, mas corram também atrás de outras. Tá certo? Tchau. Beijos e até semana que vem, na quinta-feira, 7h30. Então, até semana que vem, na quinta-feira, 7h30. Fui!